Olá, aqui é a Helga, do canal Desde Espanha. O Vaticano silencia enquanto os tibetanos são forçados a entrar em campos de concentração. O artigo, escrito por Michael Sainsbury, foi publicado no UCA News este 28 de setembro de 2020 e diz assim: a China estendeu dramaticamente sua série de campos de concentração de Xinjiang para o Tibete, com novos relatos afirmando que até 500.000 de pessoas foram forçadas a entrar no que Pequim descreve como instalações de reeducação no Tibete. Essas instalações foram projetadas para apagar culturas que não se encaixam no implacável modo de vida centrado na etnia Han, em que o governante Partido Comunista Chinês insiste. Muitos dos programas executados nos bem documentados campos são projetados para apagar as práticas e as crenças religiosas das minorias étnicas. Em qualquer outro lugar do mundo, isto chamaria imediatamente a atenção e elevaria a ira do Papa Francisco. Mas ele agora tem uma história embaraçosa de dar ao Partido Comunista Chinês um passe livre, algo que voltará a obcecar a Santa Sé. Tem havido relatos ocasionais de campos no Tibete por muitas décadas. Em 2019, o Voice of America documentou o diário de um monge que foi colocado em um campo de reeducação em 2017. Pema Gyal, uma pesquisadora do Tibete no Tibetan Center for Human Rights and Democracy, Centro Tibetano para os Direitos Humanos e Democracia, disse, na época, que o diário tornou possível comparar o tratamento nos campos de reeducação para tibetanos com o que era conhecido nos campos de Xinjiang para os iugurs. Esse diário mostra que existem muitas semelhanças entre os centros de reeducação no Tibete e em Xinjiang, disse Pema Gyal. Isso mostra como as campanhas de reeducação política sobre minorias são exatamente as mesmas. Como em Xinjiang, onde as jovens mulheres são supostamente estupradas, as entradas do Diário do Monge mostram que muitas freiras foram estupradas nos centros de reeducação tibetanos. Vale notar que o secretário do Partido Comunista Chinês em Xinjiang estava anteriormente posicionado no Tibete de 2011 a 2016, e sua mudança pelo líder Xi Jinping foi vista como um endurecimento do programa de Pequim contra os uigures. Com certeza, não muito depois da mudança, começou a construção dos campos de Xinjiang. Agora parece que a atividade aumentou novamente no Tibete, o PCC encorajado por seu sucesso em Xinjiang. O pesquisador alemão Adrian Zenz, que tem sido fundamental para conscientizar as pessoas em todo o mundo sobre os abusos de Xinjiang, voltou sua atenção para o Tibete em um novo relatório para a Jamestown Foundation. Em 2019 e 2020, escreveu ele, a região autônoma tibetana introduziu novas políticas para promover o treinamento sistemático, centralizado e em larga escala e a transferência de trabalhadores rurais excedentes para outras partes da região autônoma tibetana, bem como para outras províncias da República Popular da China. Nos primeiros 7 meses de 2020, a região havia treinado mais de 500.000 de trabalhadores rurais excedentes através dessa política. Esse esquema, continua Zenz, abrange tibetanos de todas as idades, cobre toda a região e é distinto do treinamento vocacional coercitivo de estudantes secundários e jovens adultos relatado por tibetanos exilados. O relatório diz que as semelhanças com o esquema de treinamento coercitivo de Xinjiang são abundantes. Eles têm o mesmo grupo-alvo, trabalhadores rurais excedentes, e um foco de alta potência na mobilização de um grupo minoritário reticente para mudar seu modo de vida tradicional. Eles empregam exercícios militares e gestão de treinamento de estilo militar para produzir disciplina e obediência, enfatizam a necessidade de transformar o pensamento e a identidade dos trabalhadores e de reformar seu atraso. Eles ensinam direito e chinês e visam a enfraquecer a influência, percebida por eles como negativa, da religião. Os campos são obviamente uma mancha na China, o equivalente do século XXI dos terríveis gulags da Rússia soviética,
desenvolvidos por seu ditador assassino e tirano, Joseph Stalin, eles próprios um pouco menos assassinos nos campos de concentração da Alemanha nazista, onde 6 milhões de judeus pereceram. Eles também são algo como uma mancha no resto do mundo. Mais uma vez nos encontramos de alguma forma em um lugar onde esse tipo de desumanidade não pode simplesmente sobreviver, mas prospera na nação mais populosa do mundo, que também tem uma das suas maiores economias e crescente influência. Um parêntese aqui para dizer que a influência crescente dessa nação mais populosa do mundo e com uma de suas maiores economias, que é a China, foi demonstrada em um vídeo que eu trouxe ao meu canal acerca dos institutos Confúcio, que estão levando a cultura chinesa para todos os países do Ocidente, sem que os governantes muitas vezes estejam conscientes disso. Na verdade, os institutos Confúcio, como eu mostrei naquele vídeo, mais do que ensinar chinês, vão espalhando como uma mancha por todo o mundo a cultura imposta pelo PCC de falta de liberdade. Um perigo. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para aquele vídeo que eu trouxe sobre os institutos Confúcio. Seguindo aqui a leitura. O quão insidiosa essa influência tem sido vista pela cada vez mais muda oposição aos campos em Xinjiang por outras nações muçulmanas. Apenas um punhado, liderado pela Malásia, tem se manifestado. Muitas nações ocidentais e a União Europeia começaram a manifestar-se contra o que é efetivamente um genocídio cultural, mas o Vaticano tem sido notável por seu silêncio. É imensamente triste e profundamente incômodo que o Vaticano tenha decidido tirar a difícil situação dos 1,4 bilhões de chineses de sua admirável campanha contra a tirania e contra aqueles que puniriam com horrores os outros simplesmente por causa de sua etnia ou religião. A enorme tragédia dessa decisão do Vaticano é que ela já aconteceu antes. E não há muito tempo, com o controvertido silêncio do Vaticano sobre o destino dos judeus na Alemanha nazista sob o Papa Pio XII. Outro parêntese aqui. Infelizmente, eu não posso cortar a palavra do autor do artigo, que traz uma denúncia que a mim parece muito importante. Esta, acerca do silêncio do Vaticano com relação à situação dos tibetanos de minorias étnicas em campos de concentração do Partido Comunista Chinês. Mas vejam bem, esse último parágrafo é, na verdade, uma mentira. Porque aqueles que estão mais informados sabem que essa história de que o Papa Pio XII manteve um silêncio sobre o destino dos judeus na Alemanha nazista já está corrigida pelos mais recentes estudos dos historiadores. Ao contrário do que diz a propaganda contra Pio XII, na verdade, Pio XII ajudou os judeus na Alemanha. Agora bem, também é importante chamar a atenção para o fato de que, recentemente, os arquivos do Vaticano, até 1958, foram abertos. A publicação dos arquivos do Vaticano, que teve uma repercussão enorme em todo o mundo, é algo que realmente obriga-nos a manter prudência e manter-nos em espera para ver, dentro de muitos anos, porque a quantidade de papéis e documentos é muito grande, o que vai sair daí. Sigo. Felizmente, há alguns líderes na Igreja Católica, notadamente o cardeal Joseph Zen de Hong Kong, o bispo auxiliar de Hong Kong Joseph Ha, o cardeal Charles Maung Bo de Myanmar e o cardeal Ignatius Suharyo Harhoatmodjo da Indonésia, que chamaram publicamente a atenção da China para vários abusos de direitos humanos, inclusive em Xinjiang. Os tibetanos precisam de suas vozes, as vozes desses homens antes citados, agora. A história recorda a capitulação do Vaticano durante os dias escuros da Itália de Mussolini e da jornada de Hitler como uma mancha profunda na igreja. Recordará esta, talvez, até mais. E eu volto a chamar a atenção aqui para o fato de que esse autor está, não sei se inconscientemente, mal informado acerca da postura do Vaticano na época do Hitler. Assim termina este artigo, traduzido por mim, do inglês para o português para o meu canal desde Espanha, a partir
do artigo publicado no UCA News. Vaticano cala, silencia, enquanto os tibetanos são forçados a entrar em campos de concentração. Mais uma vez, este Papa, que não é católico, sua religião é o globalismo, mostra como ele não está nem aí para aqueles que sofrem sob as botas tirânicas da China.